Glória a Deus. E eu quero convidá-los a meditar comigo hoje em um trecho que encontra-se no livro de Lucas, capítulo 9. E eu tenho sido várias vezes já tem quase 3 semanas, o Senhor tem me levado nesse texto. E através de passear nesse texto, eu fui escrevendo aos pouquinhos aqui algumas coisas, algumas anotações, alguns insights que eu fui tendo sobre essa passagem, né? E eu queria compartilhar com vocês alguns insights que eu tive, alguns pensamentos que me vieram enquanto eu meditava nessa passagem, e algumas vezes, inclusive conversando com Edna, às vezes ouvindo uma ministração aqui de alguns de vocês, né? Eu fui ouvindo essas palavras e eu ia lá no texto, e hoje chegou a hora de eu compartilhar um pouquinho daquilo que eu tenho recebido do Senhor nessa passagem, né? Então, Lucas capítulo 9, a partir do verso 18. Eu não vou ler o texto todo, propriamente dito, porque eu quero me deter apenas quase que no comecinho, né, desse texto. Lucas 9, 18 diz assim: E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. E eu tenho que parar aqui, né? Antes da gente ler, às vezes eu fico assim agoniado, né? Porque vem coisas novas enquanto eu tô lendo, e esse é o poder da palavra de Deus. Enquanto a gente lê, a letra salta, né? E olha só, e aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos. Bom, ele estava orando só. Mesmo que os discípulos estavam com ele, ele se separou e estava ali orando só. Quantas vezes você separa-se para orar? Quantas vezes você se retira para orar? Quantas vezes você vai à presença do Senhor? Eu sei que a gente tem trabalhado isso aqui nos nossos cultos aqui no Zoom, no nosso propósito de jejum que a gente tem toda semana. A gente tem um tempo buscando a Deus e tem um tempo ali na presença do Senhor. E aqui eu acho lindo isso aqui. E aconteceu que, estando ele só orando, Jesus orando, o Filho de Deus precisava estar ligado com o Pai. E o que ligava Jesus ao seu Pai era a oração. Às vezes a gente não consegue algumas respostas na nossa caminhada, na nossa vida, porque a gente não para conversar com o nosso Pai. A gente não para gastar tempo com o nosso Pai. A gente não para se relacionar com o nosso Pai. E as nossas orações são muitas vezes uma lista de demandas que nós temos, e a gente apresenta essa lista de demandas e se desliga. Mas Jesus estava só, orando, e estavam com ele os seus discípulos. E quando ele acabou essa oração, então, perguntou-lhes dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? Quem diz a multidão que eu sou? E é muito interessante a gente ver essa passagem, né? Que ele vai ter uma resposta dos seus discípulos baseado na opinião pública, né? Então, quando as pessoas vão falar alguma coisa de você, eles vão basear naquilo que eles conhecem de você. Se eu perguntasse hoje, né, aqui, né, quem dizem que você é, o que será que as pessoas falariam de você? Se perguntasse hoje para você, eu vou citar aqui os nomes de vocês, né? Gláucia, quem as pessoas dizem que você é? Jean, quem as pessoas dizem que você é? Vera Lúcia, quem as pessoas dizem que você é? Ana Paula, quem as pessoas dizem que você é? Irmã Dalva, quem as pessoas dizem que você é? Luciana, quem as pessoas dizem que você é? Deja, quem as pessoas falam que você é? Sil, as pessoas falam o que sobre você? Alex, quem as pessoas falam que você é? Então, a pergunta que Jesus está fazendo aos discípulos, e que muitas vezes vale a pena você querer saber: o que as pessoas falam de você?
o que as pessoas dizem que você é? E a resposta, né, que os discípulos vão dar aqui no versículo 19, eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. As pessoas tinham uma opinião sobre Jesus baseado naquilo que elas viam Jesus fazendo. Então Jesus saiu curando, Jesus saiu abençoando, Jesus saiu dando vista aos cegos e paralíticos andando, leprosos sendo limpos, mudos começando a falar, mortos ressuscitando. Então, e Jesus também ensinando a multidão. Jesus também discursando com autoridade para a multidão. Então, baseado naquilo que as pessoas viam, foi o que Jesus perguntou. Querido, Jesus não está tendo uma crise de identidade aqui não. Jesus sabia muito bem aonde ele queria chegar com aquela pergunta. E os discípulos respondem: uns dizem que você é João Batista, outros que você é Elias, e ainda outros dizem que você é um dos profetas do passado que ressuscitou. Engraçado que nós estamos falando aqui só de naipe alto. João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Eu sou a voz do que clama no deserto, né? Então, quando perguntaram para Jesus: quem tu és? João Batista falou: eu sou a voz do que clama no deserto. E ele preparou o caminho para o Senhor. Endireitai as veredas, né? Aplanai os campos e convertam-se àquele que tem poder para salvar. É chegado o reino de Deus. Elias, um grande profeta. E naquela época Elias fez muitos milagres. Então, eles estavam atribuindo Jesus a pessoas que demonstravam autoridade, demonstravam intimidade com Deus e demonstravam relacionamento com Deus. Isso é o que Jesus demonstrava para aquelas pessoas. Então, e ainda alguns dos profetas que ressuscitou. Muitas vezes a gente pode até ficar lisonjeado com o que a multidão fala de nós, mas eles nos conhecem superficialmente. Talvez, se a gente for parar para ouvir os elogios do que a multidão tem para falar sobre nós, a gente vai se decepcionar. Porque algumas pessoas vão puxar a sardinha, né? E talvez aqui na sala, talvez aqui, por exemplo, Alex, né, que é uma pessoa muito amada, muito querida, ouça muito elogio. Quem é que não gosta de Alex aqui na sala? Quem é que não tem um carinho especial por Alex, pela pessoa dele? Alex é uma pessoa que cativa. Mesmo aqui nesse ambiente online, Alex tem um dom de cativar as pessoas. Irmã Dalva mesmo, né, tem um amor, e a Irmã Dalva nunca viu Alex pessoalmente. Irmã Dalva tem um amor por Alex muito grande, um respeito, porque ela convive com Alex em um ambiente aonde Alex se coloca como autoridade de Deus, usando da autoridade de Deus, mas ainda assim é um conhecimento superficial. Porque vão dizer: Alex, você é o cara. Alex, você, rapaz, é o pastorzão. Alex, você é um cara perfeito. Mas Alex sabe as limitações que ele tem. Eu sei as limitações que eu tenho. A Ana Paula está dizendo assim: ele é carismático e pastor Edu também. Mas eu sei, Alex sabe, e você sabe qual as limitações nós temos. Nós nos conhecemos e a gente sabe que a gente não é tudo aquilo que falam, né? As pessoas falam com muito carinho, com muito amor, e a gente recebe aquilo, joga a glória para Deus, porque a parte boa que vocês falam da gente não é a gente, queridos, é Deus. A parte boa que você vê em mim não sou eu. Essa parte boa que você vê em mim é Deus. A parte boa que você vê em Alex é Deus. Agora, quando você começar a falar dos meus defeitos, quando você começar a encontrar os defeitos de Alex, essa parte sou eu. Essa parte é Alex. Quando eu começar a falar dos seus defeitos, essa parte é você. Porque aí sim nós estamos separando quem nós somos. E aquelas pessoas
que falaram, Jesus, uns dizem que você é João Batista, né? Outros dizem que você é Elias. Todas essas pessoas conheciam Jesus superficialmente. E aí então Jesus muda a pergunta e passa a perguntar para os discípulos, aquelas pessoas que estavam convivendo com Jesus dia e noite, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, caminhavam com Jesus, oravam com Jesus, viam não apenas os milagres acontecerem, mas viam os bastidores do milagre acontecendo. Aquelas pessoas caminhavam. Então Jesus se volta para essas pessoas e pergunta, e vocês o que dizem? Observe que da multidão para os discípulos afunilou, não é? Com certeza, se você quiser me conhecer melhor, pergunta para minha esposa, pergunta para os meus filhos, quem é Eduardo? Eles vão ter uma opinião muito mais abrangente, porque eles convivem comigo todos os dias. Quando eu entro na carne, eles conhecem a minha reação. Quando eu dou a minha pisada na bola, eles conhecem e eles sabem. Então, quer saber? As pessoas à sua volta, as que convivem com você diariamente, elas conhecem muito mais você. E na linguagem da psicologia, a gente chama isso de espelho. Essas pessoas são o seu espelho. E por mais que esse espelho seja algo que você não goste de ouvir, as declarações que as pessoas fazem, você é isso, você é aquilo outro, você é grosso, você é briguento, você é ranzinza, você é mal-humorado. Por mais que a gente não goste de ouvir algumas dessas declarações, essas pessoas que convivem com a gente, elas são um espelho muito mais fiel do que aquelas pessoas com quem a gente apenas passa alguns momentos, alguns instantes. Então, observe que desceu aqui. E quando houve uma resposta em Lucas 9:20, diz assim, e vocês quem dizem? Perguntou. Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Cristo de Deus. E Pedro respondeu, tu és o Cristo de Deus. E num dos outros evangelhos, Jesus diz, né, que Pedro só falou aquilo, não porque ele sabia quem era Jesus, mas porque do alto Deus havia revelado, e tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, as pessoas à nossa volta que convivem conosco, elas sabem quem você é. Elas sabem quem nós somos. E baseado porque nas nossas interações com elas. Mas somente, preste atenção. Jesus fala para Pedro, você só disse isso porque do alto foi revelado quem eu era. As pessoas à sua volta podem conhecer muito mais de fato quem é você. Seus defeitos, suas pisadas na bola. Mas somente Deus é que te conhece de verdade. Somente Deus que olha para o seu coração e conhece os pensamentos que nem sequer chegaram na sua mente ainda, como diz no Salmo 139. Mateus 16:17 vai dizer, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Salmo 139:23 diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas iniquidades. Ele te conhece. O Pai te conhece. Deus te conhece. Deus sabe quem é você. Às vezes nem você sabe quem é você, mas Deus sabe quem é você. Lembram da história de Davi? Davi, ele sabia muito bem quem ele era quando ele se dispôs a enfrentar o gigante. A história que Davi já tinha vivido fez com que ele tivesse firmeza na sua caminhada. E olha só, 1 Samuel 17:32 diz assim, disse Davi a Saul, ninguém deve ficar com o coração batido por causa deste filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Davi sabia quem ele era. Davi sabia
a força que ele tinha e de onde vinha a força que ele tinha. Você conhece a força que você tem no Senhor? Você sabe quem é você no Senhor? Davi ele está dizendo aqui que não é a força dele, que não é o poder dele, mas ele sabia quem era o Deus que ele servia e o que aquele Deus já tinha feito na vida dele. O que Deus já fez na sua vida? Você sabe contar as coisas que Deus já fez na sua vida? E você sabe elevar isso para o seu espírito e trazer: eu sei quem eu sou no Senhor e eu não vou deixar que nenhuma palavra me confunda ou me tire do propósito que Deus tem para minha vida, porque eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. E ele disse que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E olha só, o irmão de Davi olhava para Davi e tinha uma opinião completamente diferente daquela que Davi tinha dele mesmo, né? Seus irmãos tinham uma opinião completamente contrária. 1 Samuel 17:28 vai dizer: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e perguntou: por que você está aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? E olha só a opinião dele: sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha o que o irmão de Davi, que convivia com ele, teoricamente, a opinião desse irmão. Talvez a opinião do seu irmão sobre o seu respeito seja uma opinião completamente distorcida, por mais que ele conviva com você. Talvez a opinião do seu cônjuge, do seu pai, talvez a opinião de qualquer pessoa à sua volta seja completamente diferente daquela. Os irmãos de Davi tinham uma opinião diferente dele. Olha só o que Eliabe falou: você é um presunçoso com o coração mau. E o que Deus olha para Davi e fala: encontrei um homem segundo o meu coração. Será que o coração de Davi era mau? Ou o coração de Davi era um coração segundo o coração de Deus? Já Saul olhou para Davi e Saul teve uma outra opinião de cara. Saul olhou para ele em 1 Samuel 17:33 e diz assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: você não tem condição, você não tem preparo, você não tem estrutura. A luta é grande, o inimigo é muito mais valente que você. Você vai perder essa luta. Saul olhou para Davi e disse: você não tem condição. Mas esse Deus é um Deus que não olha para a nossa estrutura física. 1 Samuel 16:7 vai dizer: Deus nos olha diferente dos homens. 1 Samuel 16:7, o Senhor contudo disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Está falando de quem? Dos irmãos de Davi, de Eliabe principalmente. E aí o Senhor diz aqui para Samuel: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Saul estava vendo a aparência de Davi. Você é um rapaz, você é um menino despreparado, não tem condição. Eliabe estava tendo a presunção, ele que chama Davi de presunçoso, né? Estava tendo a presunção de ver o coração de Davi. Só quem consegue ver o teu coração é o Senhor. Então, queridos, eu quero já aqui partir para os finalmente. Quem você é? Você é um amado, você é uma amada, filho de Deus. 1 João 3:1 vai dizer assim: vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Se fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O Pai nos chama de filhos. Você é filho amado, você é uma filha amada.
Mas eu já errei tantas vezes, mas eu já caí tantas vezes. Mas Ele é que te sustenta. E 1 Pedro 2,9 vai dizer assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Ainda que muitas vezes as pessoas à sua volta sejam o espelho seu. Talvez você esteja reagindo segundo a sua própria história. Mas hoje é o momento de você colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu quero viver segundo o Senhor planejou para a minha vida. Se até aqui você viveu uma vida de derrotas, se até aqui você viveu uma vida de fracassos, uma vida de frustrações, isso não diz respeito a quem o Senhor olha para você e Ele te vê. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido de Deus. É assim que o Senhor te vê. E a partir de hoje, eu quero desafiar você. Talvez você tenha uma baixa autoestima sobre você. Talvez você se ache incapaz, imperfeito. Talvez você olhe para o espelho e não se agrade daquilo que você vê. Mas eu quero hoje te convidar a você deixar se ver pelo olhar de Deus sobre a sua vida. E é um olhar de amor, é um olhar de aceitação, é um olhar de restauração. O Pai te ama, Ele te ama. E você é em Cristo Jesus mais do que vencedor. Nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus. Nada pode te separar desse amor. Por mais que as pessoas falaram mentiras a seu respeito, Eliade falou mentiras acerca de Davi, mas Davi sabia quem ele era no Senhor, e ele foi lá e disse para Saul assim: eu vou enfrentar esse gigante, não no meu poder, não na minha força, mas no nome do Senhor dos Exércitos. E é esse nome que nos faz vencer todas as nossas batalhas. A partir de hoje, se veja com os olhos do Senhor, e todos os gigantes que já se levantaram no seu caminho, eles vão ter que cair, porque em Cristo Jesus você pode, em Cristo Jesus você é vencedor, você é vencedora. E nesse momento eu quero te convidar a você orar comigo, a você colocar o seu coração diante do Senhor. Eu não sei aonde você está agora no seu relacionamento com o Pai. Talvez você esteja vivendo uma vida com pecado, rotineiro na sua vida, e você acreditou que você é um fracasso porque você não consegue dizer não ao pecado. Talvez você esteja vivendo situações aonde você olhe para a sua carreira, para a sua profissão e você fala assim: eu não consigo avançar, eu não consigo chegar lá, eu não consigo superar. Mas o Senhor quer dizer para você que com Ele você salta muralhas, você vence todos os dias, e Ele é que te sustenta. Então eu quero te convidar nesse momento a você colocar o seu coração nas mãos do Senhor e você dizer para Ele: Senhor, ainda que seja como o filho pródigo disse: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele olhou para dentro de si e falou assim: eu não sou digno mais de ser chamado filho, faz-me como um dos teus empregados. Mas o olhar do Pai para aquele menino foi: tu és o meu filho que estava morto e que reviveu. Talvez hoje você precise fazer essa oração de reconciliação com Deus, de reconciliação com o Pai, para que Ele restitua coisas que foram roubadas nesse tempo que você andou longe dele, e Ele restaure a sua caminhada e os seus passos. E o meu desafio para você é não se olhar com os óculos de ninguém. Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem que eu sou?
estavam falando coisa boa dele, né? Não importa que estão falando coisa boa de você. Não importa o que as pessoas que te conhecem estão falando de você. Importa é o que Deus está falando de você. E se hoje você chega para ele e diz assim: eu sou um pecador, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, ele restaura, porque a visão dele sobre você nunca mudou. Se eu pegar um diamante, uma pedra preciosa, um diamante caríssimo, e jogar esse diamante dentro de um poço de fezes, aquele diamante perdeu o valor? Não perdeu. Ele continua sendo um diamante valioso. Talvez você olhe para você e você ache que você é o ambiente onde você está vivendo, que você é consequência das coisas que estão ao seu redor, mas você tem valor. E esse valor, hoje o Senhor te limpa, hoje o Senhor te purifica, hoje o Senhor te restaura, para que você enxergue o valor que você tem nele. E depois que você for limpo, for restaurado, for liberto, você vai olhar para você e sabe o que você vai ver? Senhor, eu me vejo apenas um vaso de barro, porque é a tua glória, é a tua essência na minha vida que tem o verdadeiro valor na minha vida. Vamos orar? Pai, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Eu quero, Senhor, colocar a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui ouvindo essa ministração, seja agora, nesse momento aqui, através dessa live, Senhor, ou que eles vão ouvir em qualquer outro momento, pelo YouTube, onde eles estiverem, quando eles estiverem, que essas palavras possam produzir vida, transformação, restauração, libertação e um novo tempo na vida de cada um dos meus irmãos. Sim, Pai, nós confessamos que somos pecador, nós confessamos as nossas culpas. Sim, Senhor, nós confessamos que somos fracos, que somos falhos, que erramos e que caímos. Mas nesse momento nós clamamos pelo poder do perdão dos nossos pecados que foi conquistado ali na cruz do Calvário através do teu sangue. E pelo poder do teu sangue nós pedimos e nós clamamos agora: cura no Senhor, restaura no Senhor, liberta no Senhor, limpa no Senhor, salva no Senhor, porque queremos andar segundo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Queremos nos ver como o Senhor nos vê, filhos amados, filhos queridos, filhos preciosos para ti. Não queremos andar por vistas, não queremos andar baseado na opinião do mundo. E ainda, Senhor, que o mundo esteja tendo uma opinião verdadeira sobre nós, baseado nos nossos erros, como aquela mulher adúltera que foi pega em flagrante adultério e levada diante de Jesus, e eles disseram: ela é uma adúltera. Não importa o que as pessoas falaram de nós, baseado nos nossos erros, no nosso passado. Nós queremos ouvir agora dos teus lábios: eu também não te condeno, vá em paz e não peque mais. Vá em paz e não peque mais. Tome posse agora, tomamos posse agora dessa verdade, dessa libertação, da salvação, e pela fé agora nós entendemos que somos restaurados para ti. Senhor, se algum dos nossos queridos aqui não tem o seu nome escrito no livro da vida, e que nesse momento, Senhor, eles confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, escreva o nome dos teus filhos também no livro da vida, e que haja, Pai querido, uma manifestação do teu poder e da tua graça neste momento, uma alegria nova, um regozijo novo neste coração. Tira todo o fardo pesado do pecado e coloque o teu jugo, que é manso, leve e suave, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.